Eu não gosto muito de ver conteúdo no TikTok, embora vejo, porque vocês sabem que vicia isso, né? Mas eu não gosto de aprender nem através do TikTok. E aqui, ó, já começou a aula, tá? Isso daqui já é a nossa aula, eu já tô falando sobre a nossa aula. Eu não gosto de consumir muito conteúdo no TikTok. Eu não gosto de consumir muito conteúdo no Reels. Por quê? Porque você não consegue aprender nada substancial em 1 minuto e meio. Não tem como você aprender marketing vendas, por exemplo, em 1 minuto e meio. Por quê? Porque você precisa de densidade, você precisa de horas, você precisa de tempo de tela. Você precisa aprender. É por isso que eu comecei a fazer as lives aqui. Devagarinho a gente vai melhorando, vai fazendo novas coisas, vai fazendo as lives, mas os vídeos no YouTube de pelo menos 10, 15 minutos, eles são muito diferentes desses conteúdos que você fica vendo no TikTok, que você fica vendo no Instagram. E eu comecei a consumir outros conteúdos, como newsletter, como algumas cartas e coisas mais substanciais assim. E eu decidi criar realmente a minha obra, a minha contribuição para as pessoas no formato de conteúdos longos. E eu andei pensando muito nisso nos últimos tempos, que ficar o dia inteiro, tipo assim, ó, não é que eu parei de postar no Instagram. Se você vê o meu Instagram, eu tô postando todo santo dia lá. Mas a minha energia tá sendo gasta construindo bons conteúdos no YouTube. Então hoje vai sair um vídeo, por exemplo, que eu conto tudo que eu fiz do início da minha empresa, todas as coisas que eu errei, as que eu acertei, eu te ensino nesse vídeo, que vai sair depois que acabar essa live aqui, eu vou postar o vídeo. Então, esses conteúdos densos, isso pode ser uma lição para sua empresa, se você é um produtor de conteúdo, tá? O conteúdo denso, na minha visão, para 2025, vai voltar cada vez mais forte. O conteúdo denso, ele vai voltar cada vez mais forte. Por quê? Porque eu já tô vendo que as pessoas estão cansando disso. Você não consegue aprender nada, em 1 minuto e meio de vídeo no TikTok. Então, a gente vai criar cada vez mais conteúdo aqui no YouTube, certo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e lembre-se, toda terça às 19 horas, nós estamos ao vivo aqui no YouTube. Então, se você tá vendo essa live gravada, porque, ó, por exemplo, nas semanas passadas, passaram mais de 100 pessoas na live gravada, na outra semana passaram mais de 70 pessoas na live gravada, e todo dia vai aumentando de pouquinho. Então, ó, esteja aqui, ó, todas as terças às 19 horas. Exceção hoje, como eu falei no comecinho da live. Só hoje vai ser quarta-feira, mas toda terça às 19 horas a gente vai estar aqui na live, certo? Então, deixa eu tomar uma aguinha e nós vamos partir para o mapa mental, certo? Bom, agora é hora da gente partir para a prática realmente. Vamos aqui para a lista de coisas que nós vamos aprender hoje aqui. Se você tiver alguma dúvida, manda no chat. Se você está vendo essa live gravada, manda nos comentários desse vídeo aqui que eu vou responder você, certo? Então, vamos lá. Como criar conteúdo, mesmo não tendo muito tempo? Hoje eu estava refletindo, num vídeo do YouTube que eu estava gravando de manhã, que quando você presta serviço, acontece uma coisa que dificulta muito o crescimento de quem presta serviço. Porque a gente tem que entender que quem presta serviço substancialmente tem uma habilidade técnica específica, ou seja, você tem uma habilidade técnica específica. Por exemplo, eu comecei como gestor de tráfego pago. Eu conheço várias pessoas que têm várias outras habilidades técnicas. Então, a partir de uma habilidade técnica, você começa a fornecer ela em troca de dinheiro para outras pessoas, certo? E o que acontece com isso? Por ser você que tem a habilidade técnica, você está todo o tempo prestando esse serviço. Então, no vídeo que eu estava gravando no YouTube, eu estava contando que no primeiro ano de empresa, no primeiro ano de Next, que é a nossa empresa que está aqui, que hoje tem colaboradores, que hoje tem mais de 30 clientes, era só o Henrique lidando com 10, 12 clientes, cobrando um valorzinho muito pequeno. E aí o que acontecia? Eu não tinha tempo de prospectar, eu não postava no meu Instagram, eu não comecei um canal do YouTube, por exemplo, para falar sobre os meus conteúdos. Eu não comecei praticamente nada que eu poderia ter feito para conseguir mais clientes e trabalhar com mais clientes. Então, a gente precisa entender que criar conteúdo é uma prioridade do seu negócio se você quer que ele cresça.
Dentro das coisas que você deve fazer para crescer o seu negócio, produzir conteúdo é essencial. Agora, vamos separar aqui os prestadores de serviço em dois times diferentes. Nós precisamos entender que existem dois tipos de prestadores de serviço. Os prestadores de serviço que fornecem serviços ou produtos de desejo. Então, vou dar exemplo aqui. Nicho de emagrecimento, cirurgião plástico, estética, diversos serviços que fornecem desejo para as pessoas, ou seja, trabalham o desejo dela nas redes sociais. E nós temos o time das pessoas que fornecem produtos baseados na necessidade. Por exemplo, eu sempre estou dando exemplo do meu cliente nas últimas aulas. Eu tenho um cliente que fornece serviço de guincho. Então, seu carro quebrou, você liga para ele. Através de onde? Através do Google. Então, nós temos esses dois times. Os times são o time que pode criar, deve criar conteúdo na rede social para gerar desejo sobre o produto. E o outro time que deve se concentrar em construir um bom site, uma boa repercussão no Google, na rede de pesquisa, talvez trabalhar SEO no site, fazer um anúncio e disputar palavras-chave. Então, existem as diferenças dentro desses tipos de prestadores de serviço. Então, criar conteúdos nas redes sociais é essencial se você quer crescer o seu negócio. Vamos lá, o prestador de serviço está começando. O serviço que está começando. Se você presta o serviço sozinho e aí agora você quer disponibilizar 20%, 30% do seu tempo para se dedicar ao marketing da sua empresa, então vamos lá. Cara, você está com sangue no olho, você trabalha umas 10 horas por dia. Você quer dedicar ali 2, 3 horinhas para fazer o conteúdo, para correr atrás de cliente, para responder direct, e-mail, WhatsApp, você precisa escolher inicialmente uma plataforma. Então, você precisa escolher qual você vai começar. Por isso que eu indico aqui que é como você cria esse conteúdo, mesmo não tendo muito tempo. Porque aí você vai precisar escolher entre essas duas redes sociais. Você vai precisar escolher entre trabalhar mais Google e investir mais no Google, ou trabalhar mais Instagram, TikTok ou algo desse tipo e trabalhar mais ele, entende? Então, automação, eu acho que a automação você começaria por desejo sim, é gerar consciência, é trabalhar as objeções. Agora, fabricação, por exemplo, busca de fabricantes para importação. Cara, é uma coisa que dá para trabalhar no Instagram. Só que você vai ter mais buscas porque as pessoas, por exemplo, quando vão buscar um fornecedor de um produto, vai direto no Google. Então, você começaria trabalhando pelo Google. Certo, Bruna, Nick, ficou claro? Bom, dados sobre conteúdo aqui. O que eu estou trazendo para vocês aqui? Primeiro, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais confortável para a gente ver. Empresas que publicam 16 ou mais postagens, aqui ele fala de blog, mas considere rede social, porque eu já fui conferir esse dado. Mensalmente, obtém de 3 a 5 vezes mais tráfego e 4 a 5 vezes mais leads do que empresas que publicam 4 por mês. Ou seja, manter a quantidade de postagens na sua rede social é sim essencial. Você precisa manter uma quantidade legal. Por isso, a gente vai falar aqui a questão de você não ter tempo. Eu vou te dar algumas soluções que eu tenho utilizado para isso. Como você constrói conteúdo no menor tempo possível? Vamos trabalhar esse tema aqui agora. Como eu falei no começo da aula, eu estou nesse dilema agora de criar conteúdo para gerar em si uma obra. O que eu penso aqui? Eu vou contar um bastidor para vocês aqui e eu quero que vocês pensem, eu gostaria muito de compartilhar esse pensamento, encontrar pessoas que pensam como eu também. Na internet, a gente tem uma turma que é aquela turma da ostentação, aquela turma que fica postando, Fica postando print da KiwiFi, fica postando print de venda, fica tentando te vender um sonho de que se você comprar o curso dela, do dia para a noite você vai ficar rico e vai fazer vendas automáticas e vai fazer... Cara, isso talvez seja um câncer do nosso mercado. Seja a pior coisa que acontece no nosso mercado. Por que eu falo isso? Por quê? Porque pega muita pessoa desavisada. Porque aí entra a situação de casa de aposta, de afiliado de casa de aposta. Aí é um buraco muito mais embaixo. E eu falo muito com a minha equipe aqui. Não sei se vocês sabem, eu tenho 24 anos, recém-feitos 24 anos. E eu fico imaginando que, tipo assim, cara, daqui 10 anos, eu ainda terei 34 anos. Que é uma idade muito tranquila. Várias pessoas recomeçam a vida com 34,
com 50 anos, Cara, dizem por aí que os 50 anos é os novos 30. Então, onde eu quero chegar com esse papo aqui? Daqui 10 anos, eu quero olhar para trás e ver que eu construí uma obra realmente de produção de conteúdo densa, com várias aulas. Eu vou dar um exemplo concreto disso. Quando eu vejo, por exemplo, o Flávio Augusto... Eu tô jogando distante, tá? Mas assim... Vamos falar... Esquece Flávio Augusto bilionário. Vamos falar do Flávio Augusto produção de conteúdo. Quando eu vejo a produção de conteúdo, por exemplo, de um Flávio Augusto, cara, eu vejo o cara produzindo conteúdo desde o Facebook em 2012. Eu tenho aqui atrás os livros do cara com charges que ele fazia lá em 2012. Isso é construir uma obra densa nas redes sociais. Ele não deixou de postar os vídeos curtos, ele não deixou. Só que cada lugar que você vê, ele tem uma obra densa, ele tem palestras densas, ele tem conteúdo no YouTube muito denso. Então vocês entendem onde eu quero chegar? Que esse pessoal que trabalha o conteúdo curto, só ligando para visualização, e aí você que está assistindo não está aprendendo nada com esse conteúdo, a pessoa não vai criar uma obra, ela vai ganhar dinheiro, mas eu construindo conteúdo denso também consigo ganhar dinheiro. Talvez daqui 10 anos mais do que a pessoa que ficou surfando a onda dos vídeos curtos. Então vocês entendem onde eu quero chegar com essa ideia? De que construir um conteúdo denso sobre o seu negócio cria algo muito mais sólido para o seu futuro. E você não precisa ficar pensando só no hoje, só no amanhã. Eu sei que vocês têm necessidades, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa conquistar algo, todo mundo quer fechar o ano aí batendo as metas, todo mundo quer trocar de carro o ano que vem. Perfeito, mas faça isso da forma correta. E não antecipe isso para se aparecer na internet. Então, assim, eu fico muito nessas discussões com o pessoal aqui na empresa, de tipo assim, cara, ficar focando, por exemplo, só nos vídeos curtos, pensando só em seguidores, talvez não é sacrificar a obra que eu queria ter daqui 10 anos. E você pode fazer isso dentro do teu nicho. Eu vou mostrar algumas referências que eu trouxe aqui de conteúdos e prestadores de serviço que criaram dentro da empresa deles coisas muito, mas muito bem feitas. Muito bem feitas. E aí é o que você precisa entender. Que dá sim para fazer conteúdo denso. E você vai ver que as pessoas, por exemplo, que assistem um vídeo no YouTube seu, toda hora aparece alguém que vê uma live minha gravada, que vê uma live minha e vai depois no meu direct agradecer. Agora, os Reels, que dá não sei quantas visualizações, 100% dá milhares de visualizações, cara, não tem esse conteúdo denso. Então, até para a empresa, o conteúdo denso funciona melhor. Então, vamos voltar para esse conteúdo e falar desse conteúdo denso. O conteúdo denso, a Yasmin falou, o que você criaria em um nicho de semi-joias? Vamos pensar aqui. Eu tenho uma cliente de semi... Aí, Yasmin, especifica para mim. Você vende semi-joias para público final ou você tem a possibilidade de fazer revenda? Eu vou falando e vou esperando sua resposta porque tem uns 10 segundinhos de delay, tá? Mas para qual tipo de público você vende? Isso é importante para a construção que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Criar conteúdo, por exemplo, para o nicho de semi-joias. Já vou começar respondendo. Eu tenho uma cliente de semi-joias que tem um Instagram. Aí, revenda e varejo. Perfeito, perfeito. Você tem as duas opções. O que eu criaria se fosse pensando em revenda? Eu criaria a possibilidade de criar um ecossistema de educação para criar essa revenda de semijoias. Deixa eu contextualizar isso. Você pega, por exemplo, eu moro aqui em Alphaville, São Paulo. Aqui pertinho tem a Mary Kay, por exemplo. Cara, a Mary Kay... Ô, Chico, você sabe o que a Mary Kay vende? É maquiagem? Maquiagem, por exemplo. A Mary Kay vende maquiagem. A Mary Kay, ela vende um produto que poderia ser semijoias. Porém, o que ela cria? Ela cria um exército de revendedores. Agora, se é pirâmide ou o que é, eu não quero entrar nessas coisas, porque eu nem sei muito bem disso. Mas ela cria um exército de revendedoras e ela educa essas revendedoras. Elas criam cursos para essas revendedoras. Elas premiam essas revendedoras. Então, elas criam um exército de pessoas vendendo e trazendo mais clientes. Como que você vai fazer isso, por exemplo, Yasmin? Você vai começar a trabalhar, por exemplo, como que eu posso dizer? Você vai começar a criar conteúdo ensinando essas revendedoras a vender mais, apresentar o produto da forma correta. Você vai fazer com que elas
saibam estratégias de marketing para divulgar o produto delas, você vai fazer com que elas valorizem, você vai trazer um conteúdo de gestão financeira para elas, para que elas possam aprender a fazer um caixa e comprar mais, porque as pessoas não entendem isso. Hoje de manhã eu estava falando no vídeo, que vai sair agora à noite, que eu demorei 3 anos para entender que o dinheiro da empresa não era do Henrique, era da empresa. E aí eu só comecei a ganhar dinheiro quando eu entendi de gestão financeira, por exemplo, quando eu fui estudar e fui criar esse conhecimento. Então, o varejo, você pode criar num formato mais comercialzão. A revenda, eu trabalharia criando um ecossistema ali, mas aí você tem que ir aos pouquinhos. Aí, por exemplo, eu tenho uma referência, cara, eu queria saber se eu consigo puxar ela aqui. Uma vez, eu e a Maju, que é minha namorada, nós ficamos com vontade de fazer aquelas velinhas aromáticas. Então, a gente comprava muitas velinhas aromáticas. E essas velinhas aromáticas, elas são bem carinhas, mas valem muito a pena. E aí, a gente começou a fuçar no YouTube sobre velas aromáticas. E aí, Yasmin, eu vou dar a referência de um nicho que é totalmente diferente do seu, mas que as pessoas criam coisas muito legais. O Viver de Velas aqui, por exemplo, Yasmin, é o que eu estava falando, voltando para o que eu estava falando. É um exemplo do que você poderia fazer para o nicho de revenda de semijoias, que é tratar dessa pessoa, então, tratar da pessoa da forma que você gostaria de que ela vendesse, que ela trabalhasse vendas por aqui. Então, por exemplo, ó, a pessoa vende velas aromáticas, tá? É um produto artesanal, é uma coisa artesanal. Olha esse vídeo aqui. Ela deixou a carreira de psicóloga e faturou mais de 6 mil com velas aromáticas. É isso que você poderia criar de conteúdo? É isso que você poderia gerar para uma revenda de semijoias. Entende? Então, entende o que eu quero dizer? É exatamente isso que a gente fala sobre criar a obra em si. Essa mulher, ela vende velas, ela faz as velas e ela ainda tem um movimento de pessoas que fazem outras velas. As pessoas não revendem as velas dela, mas pelo que eu entendi aqui, ó, ela tem um curso que ensina as pessoas a viver de velas. Então aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo... É que eu não quero mudar aqui a tela, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Multiplique o dinheiro de dentro da sua casa com um negócio lucrativo de velas aromáticas e fature R$5.000 por mês. O que, Yasmin, te impede de criar um projeto desse, por exemplo? Onde você vai fazer as mulheres revenderem mais produtos e aí você ganha, você cria uma obra realmente, igual a gente está falando, consegue criar conteúdos densos sobre semijoias e consegue fazer um trabalho impecável aqui, ó. Então, tem muita coisa. E, cara, o nicho de semijoias é um nicho muito bom de fazer isso. Porque você consegue usar as mesmas premissas aqui, ó. Após me tornar mãe de um bebê, eu quis empreender e vendi 3 mil em menos de um mês. Cara, quem tá em casa, quem quer trabalhar, a mulher que tá em casa quer trabalhar home office, teve filhos, cara, elas conseguem trabalhar vendendo semijoias e você consegue ensinar elas a fazer isso. Quando eu olho pro lado, pessoal, é que eu tô vendo os comentários de vocês, tá? O Nick tinha falado aqui, o conteúdo denso, no caso de automação, seria uma boa? Ensinar o que eu sei no YouTube, igual muitas pessoas fazem, seria melhor. É exatamente o que eu tô fazendo aqui. É o meu projeto, é o que eu comecei a fazer aqui, Nick, nas últimas semanas, é exatamente o que você poderia fazer. Deixa eu voltar pro mapa aqui. É exatamente o que você poderia estar fazendo. É você conseguir colocar o seu conteúdo para frente e depois você vai estudar mais e vai fazer mais coisas dentro do seu canal do YouTube. Cara, e Procura Automação tem vários conteúdos bons de automação. Eu mesmo, quando vou fazer ManyChat, eu vou ver coisas sobre funil de vendas. Cara, eu produziria, por exemplo, conteúdo sobre automação. Então, funciona muito bem mesmo.